Olá, hoje no Mente em Movimento vamos falar um pouco sobre memória. Também vou apresentar a vocês dois brinquedos que você pode estar utilizando aí com o seu filho para melhorar a memória dele. A princípio, quero te dizer que existem 7 tipos de memória. E nesses dois brinquedos aqui, a gente consegue trabalhar alguns que são muito importantes. Por exemplo, você sabia que a memória de trabalho e a memória de curto prazo são memórias similares, mas que ao mesmo tempo desempenham papéis diferentes? Por exemplo, é na memória de curto prazo que a gente consegue lembrar de algo que foi nos dito há pouco. Também essa memória de curto prazo, ela é muito utilizada na leitura. Quando você tem uma sobrecarga nela, você pode, inclusive, quando estiver lendo um livro, começar a parar na segunda página, começar a sentir sonolência. Isso é um sintoma de que a sua memória de curto prazo não está fazendo a função adequada. A memória de trabalho, por outro lado, é a nossa memória organizacional. É aquela memória, por exemplo, você tem 5 tarefas para fazer e você consegue executar as 5, mas você executa em ordem diferente. Ou aquela pessoa que começa a lembrar o dia inteiro sobre eu tenho que tomar um remédio às 18 horas, mas quando chega às 18 horas ela esquece. Isso são questões voltadas à sua memória. E como que a gente trabalha com esses brinquedos e o que a gente trabalha? É isso que eu quero passar hoje para vocês nesse vídeo. Eu vou começar por esse brinquedo aqui. Ele pode parecer uma coisa simples, porém, olha só quanta coisa legal que vai dar para você fazer aqui com o seu filho. Eu estou retirando isso daqui. Imagine que o seu filho esteja diante de você, né? Como se a criança estivesse aqui diante de mim, e eu falasse a sequência para ele: laranja, vermelho, amarelo, verde, verde, azul, azul, laranja, amarelo e vermelho. E em sequência eu escondesse o brinquedo e pedisse para ele repetir a sequência. Nisso, você estaria exercitando a memória de curto prazo do seu filho, ajudando ele na concentração. A outra atividade que a gente poderia estar fazendo com esse brinquedo é fazendo uma combinação entre cores e a memória mais imaginativa. Então, por exemplo, aqui eu posso associar isso daqui a uma laranja, literalmente, né? A cor laranja, uma laranja. Mas aqui eu poderia dizer que isso daqui é um morango, aqui uma banana, e fazer novamente toda a sequência e perguntar para o seu filho: vamos me falar agora sobre as frutas. Em alguns testes é muito legal isso. As crianças conseguem lembrar das frutas na sequência primeiro do que as cores. Sabe por que isso acontece? Porque a imaginação afetiva, ela está muito mais ligada a memórias de sentido, que são as memórias de sabores, memórias de cheiro. Então isso até ajuda aos outros tipos de memória, tá? As memórias de sentido, ela é muito importante serem trabalhadas. Hoje em dia o nosso mundo está muito corrido e a gente tem a nossa percepção sobrecarregada com informações o tempo inteiro. E o que ocorre quando a gente tem a nossa memória de sentido sobrecarregada? A gente acaba impactando a memória de condicionamento, que são a nossa memória instintiva, onde a gente aprende os comportamentos de medo. É muito comum eu receber no consultório crianças com TDAH, com autismo, que têm medo, que se sente muito medo do nada, um barulho, uma coisa ou outra, e aquela sensação de medo. Isso inclusive nos adultos. Isso refere-se ao quê? A memória de sentido está desempenhando a sua função de uma maneira inadequada. Isso devido ao mundo acelerado. Então a gente precisa o quê? Fazer um trabalho em específico também na memória de sentido. E como fazemos isso? Eu trago junto desse brinquedo essências. Por exemplo, eu posso usar uma essência de laranja aqui. A essência de laranja, ela é muito boa, por exemplo, para enjoo. Você coloca uma essenciazinha de laranja e a criança cheira. E ela vai associar tanto o cheiro como a cor. E você pode utilizar, por exemplo, a essência de menta na cor verde,
a essência de baunilha, enfim, diversos tipos de essência, né? A essência de hortelã, por exemplo, é uma essência muito boa para dores de cabeça. Então, crianças com autismo que acabam tendo essa questão assim com a dor de cabeça, é muito legal. Além de dela poder brincar, se concentrar, ela também vai estar trabalhando outras coisas, que são a parte do desconforto que muitas das vezes acontece com as crianças. Gente, veja quanto de coisa que dá para fazer com esse brinquedo, inclusive para o adulto. Quando eu vou aqui atender até mesmo um adulto, eu faço toda essa dinâmica com ele, eu percebo que vários tipos de memória estão desempenhando a sua função inadequada. A gente, quando está passando, eu estou me esquecendo, não consigo me lembrar, ou eu me atrapalho, muitas das vezes é porque um tipo de memória está desfuncional. Tá? Então, por exemplo, qual que é o comum? Se você perguntar para uma criança ali por volta dos 8, 9 anos, se você perguntar quanto que é 4 vezes 4, ele tem que ter automaticamente o 16 passando pela mente dele. Se isso daí não está acontecendo, e hoje a gente vê muito essa dificuldade com a tabuada, isso significa que a memória de trabalho não está sendo executada de uma maneira adequada. E para acertar a memória de trabalho, você precisa ajustar a memória semântica. Veja como que isso é importante. E o que é a memória semântica, tio Lucas? Olha, a memória semântica é aquela memória falada. Então você associa o objeto, a cor e também o nome de um objeto. Então, ou o nome de uma fruta, ou o nome de uma comida. E a criança ela tem que falar. Então, quando ela estiver escondida, você vai perguntar: qual que foi o primeiro? Ela vai ter que falar para você: olha, foi a argola laranja que representa a fruta laranja. Ou você pode associar não só pela cor, né? Que laranja com laranja, você pode utilizar uma outra coisa. Você pode desafiar a criança. Por exemplo, a argola laranja que representa a fruta melancia. Isso também vai ajudar no processo de memória. Trabalhando a memória semântica, a memória de trabalho vai começar a ficar mais organizada. Isso vai trazer resultados, principalmente para as crianças que têm dificuldade com a matemática. Gente, como eu falei sobre essa questão do medo, o medo ele impacta muito no esquecimento. Então, quando a gente está tendo muito branco, assim, isso serve até mesmo para você que é adulto, que está aí me assistindo, está muito referente à memória sensorial, é a memória perceptiva. E o que acontece? Como a gente está na correria mesmo do dia a dia, que a gente está ali ansioso com as coisas, as pessoas dizem, as pessoas vivem ansiosas. E por que desperta a ansiedade? Quando a memória sensorial não está fazendo a sua função, ela não consegue julgar o contexto, ela não consegue dizer o que de fato está acontecendo ao seu redor. E isso faz com que você mande um alerta lá para a amígdala central, de tipo, olha, eu posso estar em perigo, eu não sei o que está acontecendo à minha volta. E aí a memória condicionada, ela manda a resposta de luta e fuga. Então você começa a se comportar de maneira agitada, ou agitação nas mãos, que é eu me preparando para lutar, ou agitação nas pernas, balançando as pernas, que é eu me preparando para correr. E como que a gente trabalha essa memória? A gente vamos utilizar esse outro brinquedo aqui. Poderia ser utilizado esse também, mas eu quero aproveitar para mostrar esse outro brinquedo e mostrar para vocês o quanto o brinquedo é útil nas terapias. Mas isso daqui também serve para os adultos. Primeira coisa, você vai surpreender a pessoa. Você vai pedir para ela virar de costas e você vai selecionar um. Quando ela virar, você vai mostrar e esconder rapidamente. E aí você vai perguntar: que cor que era o objeto? Quais as cores presentes no objeto? Que objeto que era? Que formato ele tinha? Que bichinho que era? Com essas perguntas você vai estar estimulando a percepção. É aquela percepção de 1 segundo. Isso vai fazer com que a mente entenda que ela tem que ter uma função de percepção. Isso vai ajudar muito na memória de percepção, tá? E isso daí vai impactar na memória de condicionamento, ou seja, vai diminuir aquela ansiedade e também vai diminuir aquela questão do medo, que tudo me dá medo, que eu tenho que estar sempre em alerta. É que essa memória hoje em dia não é treinada.
ok? Então, gente, eu quero agradecer vocês por terem assistido até o final desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês quais os próximos conteúdos que vocês querem ver aqui no meu canal, eu aceito de coração toda sugestão. Então, gente, vamos colocar a nossa mente em movimento e até um próximo vídeo.